Chegamos ao fim. E aqui, o céu não é azul, inebriante, cheio de probabilidades e possibilidades. Pelo contrário, aqui o trabalhador tá estressado, você se esbarra nele e ele briga com você, grita com você. Aqui, a dureza da realidade te faz se preocupar com o curso, o trabalho chato, o chefe que briga com você. Nagara vai em busca de sua amiga, Mizuho, e chegando lá ela ignora ele, passa por ele direto, o que o faz se questionar se ele teve mesmo na deriva. Será que isso foi real? Será que não passou de um sonho? Nenhum dos seus colegas que estiveram na deriva se lembra. E nossa primeira surpresa, ele reencontra ela, a Nozomi. Aquela por quem ele fez a promessa que se ele a reencontrasse na realidade, ele ia se aproximar, ele ia ser amigo dela. Ela está com a Asakaze. Eles também não se lembram de nada. E é triste porque essa realidade custou até isso. Ele não cumpre a promessa e se afasta dela. A composição desse episódio é extraordinária. Temos uma trilha sonora que é perfeita, nos envolve e eu pensei, acabou. Que triste. O desfecho é razoável, insatisfatoriamente ideal. E para uma obra como essa, nos cabe aceitar. Essa realidade é a luz que Nozomi sempre foi atrás, que sempre perseguiu. Nagara se sente vazio e solitário por estar nela. Mizuho, por outro lado, tá colhendo a dureza da realidade também. Neste dia cinza, onde o céu chora constantemente, é tudo tão absurdamente real e sólido, e Mizuho se despede com as cinzas de sua avó num funeral. Vemos o seu dia solitário e vemos também do ponto de vista dela, ela ignorando o Nagara na porta da escola. Isso é a Mizuho sendo a Mizuho. Depois disso ela vai atrás do Nagara e a gente percebe que foi uma trollada dela. E não, ela não se esqueceu. Eles seguiram a bússola da Nozomi, que apontava insistentemente para o norte, para cima, para frente. E lá eles foram, para a fonte do multiverso, de volta para casa. Eles encontram uma última vez o Asakaze, que entrega para eles uma bússola, a peça final para eles irem embora. Eles passam por Deus, que tenta impedi-los, mas ele não pode fazer isso. A amizade que os une, um pedaço de corda, a Nozomi na mão de Nagara, aponta a direção. Uma luz ilumina o rosto deles e uma sombra é projetada atrás deles. Enquanto um cenário psicodélico os cercam, é uma corrida para o final da jornada da deriva. Após chegarem à realidade, o Nagara e a Mizuho estavam tentando se convencer de que de fato eles tinham voltado. O Nagara foi visitar a antiga escola. Eu acho que eles tentando confirmar essa volta para casa foi o que fez a Mizuho ignorar o Nagara pela primeira vez. Mas ao meu ver, os dois são muito parecidos e eles se complementam. E é exatamente por isso que vemos eles se alegrarem numa longa conversa, abrigados da chuva num cenário que é parecido com um anime de romance escolar, onde geralmente acontece um beijo ou uma confissão. Ah, vocês lembram da cena deles correndo de mão dadas, aquela música tocando? Meu, foi muito fofo. E vocês sabem, eu sou chorão, não tenho o que falar. A Mizuho lembra o Nagara o quanto eles cresceram durante a deriva na ilha. E ele deve continuar sendo quem ele foi, aquela pessoa que amadureceu, superou as coisas. Enquanto chove, vemos uma melancólica trilha sonora, com violão e guitarra. Vemos a Nozomi vivendo sua vida normal. Aliás, o Nagara não cumpriu a promessa dele, mas vemos que ele mudou sim, com a cena da estação, onde ele vai verificar se os passarinhos estão bem no ninho. E dessa vez é a Nozomi que se aproxima dele, com um passarinho nas mãos, um filhotinho, e começa a conversar com ele. Pergunta se ele não pode adotar o passarinho. Ele evita, ele não quer adotar o passarinho, afinal ele é o Nagara, mas vemos que a doce Nozomi continua sendo a mesma, apesar de não se lembrar de nada. E eu não vou julgar o Nagara. O fato dele não se aproximar, ele prefere deixar ela vivendo a vida dela, cada um vai seguir o seu caminho. A chuva para, e tá escuro, já é de noite. E Nagara dá um passo rumo ao futuro. E ele diz uma frase que eu peguei pra minha vida. Nossas vidas estão só começando. E o que vem a seguir só vai demorar mais um pouco. E ele tem um sorriso no rosto. Ele vai seguir a vida dele, ele vai continuar lembrando dos acontecimentos da ilha junto com a Mizuho. Pode ser que aos poucos ele vai conversar com a Nozomi sim. Enquanto isso ele vai trabalhar naquele emprego dele zoado e vai terminar de virar um adulto. Afinal, estamos falando de adolescência, que é uma transição horrível. Vendo Sonny Boy, por muitas vezes eu tive epifanias, um mix de sentimentos e uma certeza de que eu vou continuar visitando essa série. Por muitas vezes. Assim como eu fiz com Evangelion. São tantas dúvidas que ainda ficam e eu fico curioso com as vossas teorias. Como será que ficou o nosso cachorrão Yamabiko? Será que nesse universo ele tá com a Kodama? Será que eles estão se dando bem? E aquele espaço maluco interdimensional, será que ele vai continuar sendo visitado por viajantes?
Foram 3 meses ouvindo o encerramento rebelde de Jin Nan Boy. E agora vamos dizer adeus definitivamente. Aquela versão acústica do encerramento, com uma voz forte, rasgada e um tanto quanto desafinada em alguns pontos, deixa um saldo final feliz. Foi um bom final. Bora continuar a chorar, debater, desconstruir, estudar e aprender com Sonny Boy. Meu coração dói como se tivesse sido atingido pela arma dos gêmeos briguentos, com um rombo no meu peito. Mas estamos apenas começando, não é mesmo? Sonny Boy. 今目と目が合ったその瞬間からダウンロードされた全て許されたここにいてもいい